realmente a intimidade com o Senhor. A relação íntima com o Senhor muda o nosso foco, muda a nossa postura, muda o objetivo, né, das nossas vidas. Então, passar por esses momentos nos traz um profundo ânimo, porque isso me leva à intimidade com o Senhor, né? Então, é motivo de agradecer ao Senhor. Eu costumo dizer para minha esposa, sabe, os momentos mais preciosos que tenho na presença do Senhor são justamente esses momentos em que mais dificuldade temos. Então, isso nos leva realmente a nos humilhar, a reconhecer realmente a nossa dependência do Senhor. E não tem coisa melhor do que termos intimidade com o Senhor. Vivemos em momentos em que muitos são deixados levar pelas circunstâncias. E eu estive pensando nessa manhã, para podermos estar meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Se bem que é um tema que muitos usam para o lado financeiro, mas eu gostaria de aplicar esses versículos da palavra do Senhor nessa manhã na área espiritual, área prática do cristão, que é a multiplicações dos pães e peixes. Muitos usam esse texto para os benefícios próprios, né? Benefícios egoístas, benefícios, e aí muitas vezes até a famosa, aí no Brasil é muito comum a questão do ensino da prosperidade, né? Então, querendo manipular, né? Vivendo uma vida cristã manipulada, né? E vemos isso que não é correto isso. Alguns tendem a servir ao Senhor ou vêm aos pés de Cristo por segundas intenções. Você faz isso, você dá aquilo e Deus retornará em dobro. Então é tipo assim, Senhor, eu te dou e em troca disso o Senhor me vai dar algo melhor. Infelizmente esse é o falso ensinamento. Em muitos lugares, infelizmente, muitos han caído em essa armadilha. Não temos nas escrituras promessas de uma vida boa, aqui. Nós temos, sim, promessas de uma vida eterna em Cristo. Nós temos, sim, promessa de que o Senhor Jesus estará conosco. Mas aí até a consumação do século. Essa sim temos promessa, mas temos a advertência do próprio Senhor Jesus falando, sabe, vocês passarão por dificuldades. Então, isso não era como um desânimo para os discípulos do Senhor Jesus, não. Essa era uma advertência e, ao mesmo tempo, como se fosse uma injeção de ânimo para aqueles que de fato queriam seguir a Cristo. Porque isso é uma decisão. Aqueles que de fato querem seguir a Cristo, Paulo, ele fala isso, vocês de fato querem seguir a Cristo, então vocês vão passar por dificuldades. O Senhor Jesus também falou isso, né? Vocês, em Lucas capítulo 14, né? Ele fala, vocês querem seguir a mim? Então, existe exigências, existe realmente compromisso na vida cristã, e vivemos um tempo de um cristianismo sem compromisso, sem responsabilidade. Eu tenho a minha vida cotidiana, basta eu ter simplesmente
pelas manhãs, ter uma boa saúde e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo dia. Quem sabe é só esses momentinhos de conversa que você tem com o seu Senhor e durante o dia você está esquecido, né? Então, a falta de compromisso chega a você dar tudo de si para o seu trabalho, para a sua vida cotidiana, mas com o Senhor foi esgotado. Você chega no final da tarde, você chega no final do dia, quem sabe enjoado, cansado, zangado, não quer ver ninguém por perto, hein? E então isso tira da gente o precioso tempo da intimidade com o Senhor, tá? Às vezes costumamos dizer que muitas vezes falamos que temos uma enorme saudade do céu, tá? Não é assim? Falamos que temos, como será precioso estarmos na presença do Senhor. Mas uma certa vez eu perguntei para um irmão, dessa maneira, quando ele me referiu assim, como será precioso quando estaremos na presença do Senhor. Então eu falei para ele, quanto tempo do seu tempo você já tira na presença do Senhor aqui? Então ele baixou a cabeça e ele falou, uau, que é profundo, irmão. Esse é tão certo, porque às vezes estamos querendo ter tempo com o Senhor no céu, mas nem sequer tiramos tempo aqui com Ele. E sabe, quando chegamos na presença do Senhor, Ele vai perguntar, sabe, Rodrigo, anelaste tanto estar aqui, mas por que te envolveste com tantas coisas lá? Por que tiraste tão pouco tempo para mim lá? Sabe, irmão, a oportunidade de termos essa intimidade com o Senhor é agora. É agora. Se deixarmos, para que deixar para a eternidade, se o Senhor nos dá a graça e o privilégio, é um privilégio de desfrutarmos dessa comunhão íntima com o Senhor. E essa intimidade com o Senhor nos vai levar a entregar tudo aquilo que tenho e o que não tenho. Hein? E é interessante que isso leva a um compromisso, hein? Com seriedade. Pese as minhas limitações, as nossas limitações, é justamente isso que Deus quer de você. Deus não chamou pessoas capacitadas, nem muito intelectuais, né? para servir a Ele, não. O Senhor chamou aqueles que aparentemente não servem. Aparentemente aquilo que não é útil para ser útil. Porque é justamente aí onde é manifestado o poder da graça de Deus, onde o mundo pode ver que é Deus quem faz a obra e não o homem. Então, ao ler esses versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13, uma história bastante conhecida, vamos ver a primeira e a segunda multiplicação, né? E o tema dessa manhã, depois dessa introdução, é o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? Às vezes, quando fazemos essa pergunta, falamos, Senhor, não, eu não tenho nada para oferecer a ti. Senhor, eu não tenho nada. Né? Mas o Senhor faz essa pergunta, o que você tem? Então, no versículo 13, de capítulo 14 do Evangelho de Mateus, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto à parte. Era uma coisa que o Senhor agradava e era uma prática constante na vida do Senhor Jesus, era estar momentos a sós com o Pai. Isso era a característica do Senhor Jesus. Nos ensina a intimidade, Ele sendo Deus,
era a preciosidade do Senhor Jesus, era ter intimidade com o Pai, ensinando aos seus discípulos a importância da oração, a importância da intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor nos vai levar a compromissos, a seriedade na obra do Senhor, seja na igreja local, seja aonde estivermos, aonde o Senhor nos colocar. Nós vamos levar muito sério a questão do testemunho, tá? O testemunho, às vezes você nem vai ter a oportunidade de falar às pessoas, porque no seu trabalho muitas vezes não vai ser permitido isso. Mas a sua vida no seu trabalho tem que ser o evangelho vivo de boas novas às pessoas. As pessoas têm que ver nas nossas vidas a obra redentora de Cristo nas nossas vidas. As pessoas vão ver e vão falar, olha, fulano é diferente. Né? Eu queria ser também como ele. E então ele vai chegar em você e vai perguntar, por que você vive assim? Então isso vai levar a curiosidade e eles vão perguntar, porque isso vai causar um impacto aonde você vive. E isso não é continho de fada, isso é real. A manifestação do poder de Cristo nas nossas vidas é transmitido e é exalado o perfume da intimidade que temos com o Senhor. O mundo vai sentir isso, tá? Vai criar oposição, tá? Muitas vezes vai ser rejeitado, mas o testemunho vai ficar. Então, isso o Senhor nos deu exemplo, tá? Intimidade, oração. Tirar tempo com o Senhor, isso é precioso, irmão. Deixamos de um lado as coisas que não têm importância. Às vezes, ah, temos, como se diz, mudado, né, as nossas prioridades. Antes, o nosso tempo com o Senhor já não, o que era prioridade já não é tão prioridade, mas então, o Senhor Jesus, ele vem de uma notícia ruim, né? Logo depois da morte do João Batista, né? Ele se retirou dali, ele foi para o deserto, lugar de solidão, né? Mas é justamente nesse lugar onde as intimidades mais profundas com o Senhor são no deserto. Por isso, quando a vida está muito calma e tranquila, eu costumo dizer à minha esposa, Senhor, está no momento de entrarmos no deserto novamente. O deserto me leva à intimidade profunda com o Senhor. Se tem uma coisa que anela a minha alma, intimidade com o Senhor. Muitas vezes nos deixamos levar, nós temos caído, como temos falado, nessa armadilha em que o mundo tem armado. Satanás tem armado um imenso teatro, né? Infelizmente, a igreja tem caído nisso e a prestado tanta atenção nessas coisas, perdido tempo em coisas terrenais e se esquecido das responsabilidades que tem como igreja aqui neste mundo. Né? Testificar do Senhor. Igrejas que muitas vezes perderam a visão das boas novas. São tão envolvidos em tantas outras coisas. Igrejas que perderam a responsabilidade enquanto a grande comissão ao Evangelho. Já não tem mais a sensibilidade das pessoas que estão indo ao inferno, as pessoas necessitadas. E o Senhor Jesus está aí nesse deserto, está à parte, as multidões seguem a ele, era o que o atraía, eram novas para aquela multidão. Então as pessoas estavam buscando o Senhor Jesus. Ele queria ter um tempo, mas as pessoas estavam buscando. Hã? Sabe, há um tempo atrás, nós passamos uma experiência bastante interessante no Simbas.
em que pensamos, ó Senhor, por que eles estão tão duros? Tivemos uma visita faz uns 2 anos atrás de um irmão do Brasil, e ele esteve no Simbas, e ele falou assim para mim, Rodrigo, parece que estou vivendo um avivamento. Era impressionante. E eu falei para ele, olha, há um tempo atrás era o contrário. Nós estávamos tão tristes porque as pessoas eram tão duras, o Simbas era tão duro. A incredulidade, a cultura, o animismo, o espiritismo era tão forte. Até que chegou um momento em que nós nos dedicamos a orar, em silêncio. Muitas vezes perdemos tempo reclamando. Mas por quê? Mas por quê? E por que não ocupamos o nosso tempo em orar ao Senhor? Então, foi quando os Simbas por si só, eles começaram a nos procurar. Foi impressionante. Quando me lembro muito bem que um bruxo me veio em casa a buscar. Ele, ele queria saber mais desse Criador. Nunca havia escutado a história da verdadeira criação, do verdadeiro Criador. E foi impressionante como a atenção deles começaram a aprender-se a isso. E foi impressionante como o Senhor começou a fazer a sua obra aí. As pessoas, elas sentem as necessidades, elas vão porque elas sabem que ali tem coisas diferentes. E isso, o Senhor Jesus, aonde o Senhor Jesus estava, as multidões estavam desesperadas. Elas queriam ser livres dessas, escutar palavras de ânimo, né? Então, continua no versículo, e as multidões vieram das cidades seguindo-os por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas. E leva a uma profunda reflexão a questão de compadecer-se. Esse era o propósito pelo qual o Senhor Jesus estava aqui neste mundo. Era o amor profundo pelas almas perdidas. Era um amor do Senhor Jesus em qual levou em obediência, ao qual Paulo escreve aos Filipenses, não? Uma profunda obediência até a morte de cruz. Então, ele fala, compadeceu-se delas e curou os enfermos. As pessoas estavam perdidas. Ele trazia palavra de ânimo, palavra de salvação, né? As pessoas estavam atraídas pelo Senhor Jesus. Sabe, o mundo ao seu redor, ao nosso ao redor, eles estão desesperados, querendo escutar, querendo ver palavras, vidas entregadas com compromisso ao Senhor Jesus. Eles querem ver a obra redentora nas nossas vidas, mas muitas vezes temos dado mau testemunho. E sabe, no versículo 15, ele fala assim, ao cair da tarde vieram os discípulos. Os discípulos, eles viram os milagres do Senhor Jesus. Eles viram as obras que o Senhor Jesus atuava no meio deles, as palavras, as parábolas, né? Palavras impressionantes em que chamava e prendia a atenção daquelas pessoas. Elas não somente estavam famintas fisicamente, aquelas pessoas ali, elas estavam famintas espiritualmente. E é a isso que quero levar. Se formos falar de material, do financeiro, isso prendemos tanto a nossa visão. Mas não foi para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para testificar, a dar testemunho. Nós temos suficientes exemplos de fé. A lista dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11 começa a citar, a lista é grande.
Homens que o escritor aos Hebreus começa a falar que esse mundo não foi digno de tê-los. Tá? Pessoas que não coube nesse livro, senão a lista é interminável. E se podemos ver homens comuns e correntes que deixaram ser usados por Deus. Os discípulos aqui estavam a aprender uma grande lição. Eles chegam ao Senhor Jesus, depois de um grande ministério do Senhor Jesus aí no meio dessas pessoas, ao anunciar as boas novas do reino, ao curar os enfermos, ao cair da tarde, momentos de descanso, momentos de privacidade, momento em que, sabe, que eu não quero mais ninguém perto de mim, eles falam ao Senhor Jesus, ele se posiciona e fala assim ao Senhor Jesus, e disseram, o lugar é deserto, Senhor. O Senhor está vendo? Aqui nós não temos nada. Aqui nós não podemos oferecer nada a essas pessoas. Tá? A hora já é demais, já é muito tarde. No versículo 15, eles falam, e vai adiantar da hora. Despede a multidão. As multidões para que elas vão às aldeias e comprem para si o que comer. É um pensamento bastante egoísta. Tá? Eles estavam nada mais, nada menos que o autor da vida. Eles estavam com o autor da vida, o Senhor Jesus. E ele se posiciona dessa maneira, não esperava outra resposta mais profunda que vinha do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, no versículo 16, ele dá uma responsabilidade ao seu discípulo. No versículo 16 fala assim, Jesus, porém, lhes disse, depois de escutar, não precisa retirar-se daqui. Essa multidão não vai sair daqui. Temos uma responsabilidade, vocês têm a responsabilidade. E aí ele pergunta, dai vocês mesmo, dai essa responsabilidade, dai vocês mesmo de comer. Parecia ser uma loucura, era uma ideia louca, não? Não, dai vocês de comer a essa multidão, era muito. Imagina-se. Mas eles responderam, esse é o posicionamento daqueles que veem nada mais, nada menos do que além da ponta do seu nariz. A falta de visão nos leva à pequenez na obra do Senhor. Na vida espiritual, nos leva a uma vida de medíocres, não é? E às vezes encaixamos a Deus simplesmente em uma caixinha ali, né? Em umas quantas letras, mas muitas vezes não passa disso. Então, o Senhor Jesus fala, dai-lhes vós mesmo de comer. Isso vai levar a eles a um certo ponto que eles vão falar, Senhor, nós não podemos, há uma limitação, não vai levar a eles a uma limitação tão profunda, em que eles vão falar, Senhor, nós não podemos. No versículo 17, ao mesmo tempo que eles vão falar, não temos, ao mesmo tempo eles vão falar assim, não temos, no versículo 17, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Só isso, Senhor. E aí a pergunta nessa manhã é: o que você tem nas suas mãos? Um certo dia, eu perguntei para um médico, depois de ter uma boa conversa com ele no hospital, então ele ficou admirado de alguns testemunhos que tenham contado para ele, e ele falou, oxalá eu pudera também ser útil nas mãos do Senhor. Então eu perguntei para esse médico, o que você tem nas suas mãos?
Então ele falou para mim, isso é literal ou é figurado? Pode ser figurado ou literal também. E ele falou para mim, olha, eu tenho aqui nas minhas mãos alguns remédios. Então você tem algumas coisas nas suas mãos. Literalmente você tem uns remédios. Usa esse remédio para chegar às pessoas. Através desse remédio, Deus pode usar a sua vida para chegar aos necessitados. Aquele que está no leito da morte, no vale da morte, através de uns comprimidos, Deus te dá a oportunidade de levar mensagem de salvação. Um outro exemplo bastante aqui que gosto de compartilhar é a vida do meu irmão antes dele ir para a África. Era impressionante. Ele falava para mim, Rodrigo, eu não tenho nada para oferecer na África. Eu não posso falar. Ele falava para mim, né? Ele era muito tímido e ele trabalhava na agricultura. Então, um certo momento em que ele estava preparando a terra lá, ele estava lá e chegou um irmão e começou a conversar com ele e ele falou, sabe, irmão, eu não tenho nada a oferecer. Não sei por que Deus me está chamando a esse trabalho na África. Então, esse irmão humilde falou para ele, Robson, o que você tem na mão? Então, ele falou de novo a mesma coisa que o médico me respondeu. É figurado ou é literal? Ele falou, pode ser literal também. Ele falou, olha, literalmente eu tenho um rastelo nas mãos. Então ele falou, usa esse rastelo. Esse é o que você tem nas suas mãos. Usa esse rastelo para o reino de Deus, para o avanço do reino de Deus. E ele falou, uau, é como se a visão dele abrisse e ele falou, uau, é isso que Deus quer usar. E ele levou um rastelo para a África. E ele começou um projeto de hortas lá. E através das hortas, na África, ele pôde alcançar outras famílias. O que você tem nas suas mãos hoje, meu querido irmão? Nessa manhã. Talvez você possa falar, Senhor, eu não tenho nada mais, nada menos que essas coisas tão simples, que é tão insignificante. O que era cinco pães e 2 peixes para aquela multidão tão grande sentada ali? Mas foi o suficiente para o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus fala assim no versículo 18: traz aqui para mim. É uma loucura isso, não? Traz aqui para mim. Foi no deserto que eles viram um milagre acontecer. Foi no deserto onde eles tiveram a melhor intimidade com o Senhor. Sabe, meus queridos irmãos, é no deserto espiritual que a nossa vida espiritual florescerá na intimidade com o Senhor. Nós começamos a entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nos posicionamos, vamos, Senhor, usa a minha vida como o Senhor quiser. Senhor, eu tenho apenas, quem sabe, algumas ferramentas, Senhor. Senhor, quem sabe eu tenho somente aqui alguns panos nas minhas mãos. Usa isso. Ofereça, Senhor, é isso que eu tenho. É tão pouquinho, mas o Senhor quer disso, disposição. Entrega. Senhor, tenho tudo e o tudo que tenho eu dou ao Senhor. Era uma ideia louca, né? Mas era isso, o Senhor tinha. Dá a vocês. A vocês. Então, eles deram nada mais, nada menos. Não temos nada mais, nada menos que 5 pães e 2 peixes. Foi o suficiente para Deus fazer uma grande obra. E aí, quando seguimos para frente, no capítulo 15, do Evangelho de Mateus,
no mesmo evangelho, no versículo 32, no capítulo 15, versículo 32, a segunda multiplicação de pães, algo interessante acontece aí, depois que eles veem outros, realmente, outros milagres e a ação do Senhor Jesus na vida das pessoas, o povo rodeava, né? Versículo 32, e chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenha compaixão dessa gente. É uma coisa em comum do primeiro evento. Vocês se lembram? E o Senhor se compadeceu dessas pessoas. Pessoas que estavam indo para o inferno, pessoas perdidas, pessoas sem esperança. Para isso, Jesus apareceu, para dar esperança ao que não tem esperança. Ele veio para trazer vida àquele que está morto. Ele veio para salvar o perdido. Ele veio para nos dar vida eterna e vida em abundância em Cristo. O amor do Senhor é incondicional para conosco. Se nós parássemos para pensar um pouco, quantas pessoas estão clamando para que vá e fale do amor do Senhor, nós pararemos um pouco e deixaríamos de ver a nossa vida egocêntrica, tão terrenal, e começaríamos a colocar em prática o que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo 1 e 2, dizendo, sabe que vocês devem olhar para cima, não nas coisas terrenais, mas lá em cima. Quando a nossa visão ela é terrenal, tudo aquilo que Deus nos deu, seja de bens materiais, Senhor, eu não sei como usar isso, é tão pouquinho, mas usa esse pouquinho que Deus te abençoou, que Deus te deu, para produzir frutos para a eternidade. É esse pouquinho que Deus quer trabalhar na sua vida. Se Deus não te deu mais, é porque Ele quer provar que através desse pouquinho, Ele faz grandes coisas. Grandes coisas. Não precisamos de muitas coisas. O que precisamos é de depender do Senhor. Se o nosso coração está nas riquezas deste mundo, então somos os mais miseráveis. Se a nossa confiança está nas coisas que esse mundo nos oferece, então estamos a ponto de levar um tombo tão grande. Mas se a nossa vida e a nossa confiança está alicerçada em Cristo, ó Senhor, as coisas mais insignificantes das nossas vidas, Deus vai usar para causar um impacto tão grande. Aqueles que vivem ao nosso redor. Sabe, no versículo 32, o Senhor Jesus fala, tenho compaixão dessa gente, dessas pessoas, porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer. Novamente, coisas incomuns acontecem. As pessoas não só estão famintas fisicamente, mas estão famintas espiritualmente. E o Senhor Jesus se preocupa com a situação física dessas pessoas. Ele tem um amor espiritual por eles, ele veio resgatar do pecado e agora ele supre as necessidades. E aí o Senhor Jesus começa a falar, sabe, nós não podemos despedir eles assim, em jejum, com fome, pelo caminho, porque eles vão desfalecer pelo caminho, eles vão caírem, eles estão fracos. No versículo 33, mas os discípulos entram de novo em ação. Ai, ai, é o típico daqueles que gostam de jogar água. São aqueles que vê sempre o negativo, não é? Não, mas isso não vai acontecer. Isso é impossível, não? E somos limitados a isso. Uma certa vez,
o irmão chegou e falou, irmão, nós não podemos nos envolver com a obra missionária. Então, e eu falei, por quê? Ele falou, não, porque somos uma igreja pobre. Mas eu falei para ele, sabe, irmão, Deus não usou as igrejas ricas para fazer a sua obra. Deus usou as mais pobres para fazer tremendas coisas. Sabe, não são os recursos milionários que vão fazer grandes coisas, mas são a dependência do Senhor, que poderá fazer grandes coisas através de pequenas, coisas limitadas, que às vezes pensamos que é. Isso que Deus quer de nós, dependência dele. Sabe, e aí no versículo 33, mas os discípulos lhes disseram, Senhor, onde haverá neste deserto tanto pães para fartar a esta tão grande multidão? Novamente, a limitação de fé desses discípulos era grande. Jesus estava a mostrar a eles, a ensinar aos seus discípulos que a vida deles era e deveria ser regida pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus estava preparando a esses discípulos para as coisas que veriam pela frente. Veriam grandes coisas, dificuldades, e eles tinham que permanecer assim firme. Então Jesus, no versículo 34, ele fala, perguntou-lhe Jesus, quanto pais tendes? Coisa incomum que acontece entre a primeira e a segunda multiplicação. O que tendes aí? Jesus sempre pergunta, o que vocês têm? Hã? Senhor, não temos nada. Senhor. Hã? Então, respondendo, 7 e alguns peixinhos. Foi mais, foi 2 pãezinhos mais, não é? Somente temos 7 pães a mais e alguns peixinhos aqui. É justamente isso que o Senhor quer usar. É justamente isso. Sabe, irmãos, quando nos posicionamos de uma forma tão humilde, colocamos a mão no arado e dizemos, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Tu conheces, Senhor, todas as nossas limitações. Me lembro muito bem de que uma vez um jovem Faustino, chamava um Simba, estávamos em uma comunidade, em uma aldeia, tinha mais ou menos 16 anos, esse jovem. Ele ficou bastante impactado. Ele foi meu professor de idioma aí na aldeia, né? E foi impressionante. E ele falou depois de cada classe que eu tinha com ele, né? Algumas vezes, algumas classes era bastante frustrante. Aí na aldeia, por não termos dicionário, não temos e algumas vezes eu tinha que tratar de adivinhar o que estava falando, né? E tratar de entender. Então, mas sempre um pouco do espanhol e tratava de falar. O motivo pelo qual ele sempre perguntava, Rodrigo, por que você está aqui, né? E isso lhe entregava muito a Faustino. Uma certa manhã, me lembro muito bem, um sábado pela manhã, eu peguei o meu facãozinho, né? Coloquei a minha bota, sempre andava assim pelo mato por causa das cobras, né? Ah, então, me sentei, eu me lembro muito bem que depois de caminhar um pouco, me sentei em uma pedra e foi impressionante que Faustino logo depois chegou a ele, eu estava na beirada do caminho, né? Aí da trilha, e ele estava passando por aí, e ele falou, olá, irmão Rodrigo, como você está? Eu falei, tamo bem, né? Então ele falou, eu tenho uma coisa a falar com o irmão. E falei, então fala, Faustino.
Então ele começou a expressar do fundo do coração dele. Sabe que, irmão, ontem à noite, quando eu cheguei em casa, depois de escutar aquelas palavras do amor do Senhor, e eu pensei, como posso? Como posso também ser usado pelo Senhor? Não tenho nada, não tenho nada. Sabe, ele chegou naquele momento, ele estava de ida para casa, e ele tinha uma bolsa na sua mão, uma sacolinha, e ali naquela sacola tinha algumas espigas de milhos, de mandioca, ah? Havia alguns ovos ali também, caipira, e ele falou, senti que o Senhor foi justamente isso. Senti que o Senhor falar ao meu coração que eu posso mostrar o amor de Deus usando aquilo que tenho nas minhas mãos. E eu falei, uau, Faustino, é exatamente isso. É exatamente isso que Deus quer fazer da sua vida, Faustino. Quando Deus pergunta a você o que você tem nas suas mãos, você vai ver o quão limitado você é. Deus quer nos ensinar o quão limitados somos nós e nos fazer ver que dependemos totalmente dele e não das nossas capacidades. Faustino falou, sabe, irmão, eu tenho apenas essa mandioca, apenas esses milhos aqui. E eu quero dar isso para o irmão. E sabe que ele foi às outras famílias também da aldeia. E foi impressionante. Em cada uma delas, ele falava, Deus te ama. Foi impressionante o impacto que causou na aldeia. O que é algumas espigas de milho? Hã? Vamos falar, não é nada. Hã? O que é 5 pães e 2 peixes? O que é 7 pães e alguns peixinhos? Na mão daquele que é o autor da vida, é tudo. O que você tem nessa manhã nas suas mãos? O que nós temos nessa manhã nas nossas mãos? É isso que o Senhor nos está perguntando nessa manhã através da sua palavra, dessa meditação. Se você pode chegar diante dele e falar, Senhor, não tenho nada mais que a minha vida, Senhor, cheia de defeitos e limitações. Entrego a ti, Senhor. Faça isso. Comece com o primeiro passo. É isso que o Senhor quer das nossas vidas, atitude. E aí, se vamos, para podermos terminar, em Atos, algo bastante interessante passou ali. Atos capítulo 3, versículo 6. Os discípulos entenderam e aprenderam muito bem que não são as grandes coisas intelectuais que farão grandes coisas, mas são os pequenos atos de uma profunda dependência do Senhor que fará grandes coisas. Hã? No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, no versículo 6, temos um acontecimento espetacular. Depois que Pedro e João, eles saem do templo, eles estão em oração e eles e passam pela porta, ali pela porta formosa, e ali tem um coxo, desesperados, que sabe, sem esperança, sem atenção das pessoas. O que as pessoas querem é atenção. E aí no versículo 6, Pedro, depois de eles atentarem, no versículo 5, fala assim: eles olhavam atentamente
Ele, não? Essa pessoa, esse mendigo, esse coxo que estava aí à porta, esperando alguma coisa das pessoas, esperando receber algumas coisas. No versículo 6, Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nada. Não tenho nada. Pedro é bastante eloquente, cheio do Espírito Santo aqui. Isso é um reflexo de uma profunda intimidade com o Senhor. Ele fala: Não possuo nem prata nem ouro. Não são as coisas deste mundo que farão a obra do Senhor. As coisas, as coisas materiais e financeiras que Deus nos dá, isso tem que ser transformado em coisas espirituais. Até as coisas materiais nas nossas vidas, ela tem que ser um símbolo de uma profunda intimidade com. Usarei isso para o reino do Senhor. Usarei isso para benefício e testemunho do Senhor. Usarei isso porque o Senhor confiou isso nas minhas mãos. Não porque eu sou importante. Não. Usa o que Deus confiou nas suas mãos. Ele fala assim: não possuo nem prata e nem ouro. Mas, o que tenho? Isso sim ele tinha. Mas o que tenho, isso sim te dou. Isso sim te dou. Uhum. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível darmos passos para frente. Como diz o escritor aos Hebreus, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a justiça. Ah? E para terminarmos nosso estudo, meditação nessa manhã, irmãos, o Senhor nos chama a oferecer tudo aquilo que temos. E às vezes o tudo é a nossa vida, é uma entrega total ao Senhor. Essa entrega nos vai levar a uma vida de compromisso, responsabilidade, aquilo que Deus nos deu no momento da nossa salvação, os dons. Quantos ainda, quem sabe, falar, não sei nem o que eu tenho. A igreja depende. A igreja, sua igreja local, por mais pequena que ela seja, ela é completa em Cristo. Deus deu a cada um dos seus membros para ser desenvolvida para o benefício da igreja local. Se você ainda não está fazendo, é momento de colocar-se à brecha. Seja limpar, quem sabe, o banco da igreja. Nesse momento de pandemia é tão difícil às vezes, né? Quem sabe uma ligação? Olá, irmão, como está? Olá. É passos de fé. As pessoas querem escutar. E vamos somente dar aquilo que recebemos do Senhor. Às vezes estamos tão vazios de Deus, tão vazio de intimidade com o Senhor. Pelo contrário, estamos cheios de rancor, cheios de egoísmo, cheios de orgulho, cheios de tanta tranqueira que esse mundo nos colocou. Nos esquecemos que o Senhor, ao momento de salvarmos, nos deu responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. Não venha falar que não tem nada o que fazer. Quem sabe o Senhor te deu a responsabilidade de segurar a corda. Senhor, eu não posso ir, mas eu... Então o Senhor fala, segura a corda aí. Ah? Seja parte disso. Quem sabe, Senhor, já não tenho força para segurar a corda. Coloca-se de joelho. Ore ao Senhor. Hum?
mas seja parte do objetivo e o propósito do coração de Deus. Seja parte disso. Faz recentemente a questão dos alimentos, né? Com os Simbas, a questão da queimada, da sequia, da pandemia. Eles não puderam fazer nada, as crianças passando fome. Às vezes, crianças que tinham, às vezes, 3 a 4 dias sem alimentar-se, desnutridas. Triste a situação. Chegamos em uma comunidade onde o cenário era complicado e nós falamos ao Senhor, como anelamos, além de entregar a mensagem de salvação, podemos contribuir também para a parte física. É impossível, as nossas limitações é tão pouca. E uma certa manhã, meditando justamente nesse texto, nessa passagem, o Senhor falou ao meu coração, falando, Rodrigo, o que você tem nas suas mãos? E junto com a minha esposa, eu falava, Mabel, o que nós temos nas nossas mãos? E ela falou, sabe, Rodrigo, literalmente, nós temos alguns pacotes de macarrão, nós temos alguns pacotes de arroz, e pum, a ideia. É isso que temos. Então nós começamos a juntamos, me lembro muito bem que tiramos da nossa despensa, fizemos um sacolão e meio aí. Senhor, isso é tudo que temos. O Senhor sabe, Senhor, tamanha limitação, nos sentimos tão limitado para uma tremenda e grande obra. E o Senhor fala, é isso que preciso para fazer a minha obra. Entrega aquilo que você tem. Senhor, é isso que nós temos. Mas, Senhor, são mais de 50 famílias. E de uma forma esplendorosa, de uma forma espetacular, realmente o Senhor começou a suprir aqui, suprir ali, e de repente nós tínhamos mais de 50 sacolões. Então nós caímos de joelho e falei para minha esposa, o que temos nas nossas mãos não é a minha capacidade, mas aquilo que Deus pode fazer através da minha incapacidade para a glória dele. Então, o desafio que fica nessa manhã, meus queridos irmãos, para nós é o que temos nas nossas mãos, oferecemos ao Senhor, seja o que for. Mas para termos essa atitude de oferecer-se ao Senhor, oferecemos-se a nós, as nossas vidas. Isso nos vai levar à palavra que repeti algumas vezes aqui nessa mensagem, nos vai levar a compromissos, a seriedade com o Senhor. Nos vai levar a viver melhor, a viver felizes. As dificuldades não são sinônimos de desânimo. Quantos cristãos se deixou desanimar-se simplesmente pelas provações? Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele fala, sabe, vocês devem ter por sumo gozo e alegria. E aí nós lemos esse versículo e falamos, não, Tiago estava em outra dimensão. Não, Tiago estava exatamente onde deveria estar. Ele estava centrado, estava firme, com os pés na terra. Ele sabia muito bem do que estava falando. Tem por sumo gozo e alegria ao passar por diversas provas, porque o resultado dessa prova me vai levar a um amadurecimento, me vai levar à perseverança, a fitar os meus olhos ao autor e consumador da minha fé. Que Deus nos desafie nessa manhã a oferecer, seja o que seja,
E isso é a nossa vida. Uma entrega total a Ele. Buscamos ao Senhor, tenhamos intimidade com Ele. A oração, ela faz muita diferença na vida. Muitas vezes já não temos tempo para isso, para a leitura da palavra. Já não temos mais tempo de oração. Nossa oração, muitas vezes, me ponho a imaginar que é tão superficial muitas vezes. Ó Senhor, me perdoa. Tipo assim, não? Já não tem mais um arrependimento. Já não tem mais tristeza pelo pecado. Devemos cuidar-nos. O Senhor, Ele quer te usar, mas para isso necessita uma entrega total a Ele. E vai haver. Ele vai te fazer entender quão limitado você é para começar a fazer grandes coisas através das suas vidas. A igreja, se Deus colocou a igreja aí em 4 Barras, seja ela pequena ou grande, Deus quer fazer grandes coisas através da vida de vocês, através das nossas vidas. Sejamos testemunho, seja alguns pães, alguns peixinhos. É isso que Deus quer usar para a glória dele. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe essa manhã. Que sejamos desafiados a darmos a nós por completo ao Senhor. Que tenhamos intimidade e que possamos perguntar, Senhor, é só isso que tenho. E o Senhor vai falar, é isso que quero fazer. Deus quer usar a sua vida, meu querido irmão. Deus quer usar a sua vida. Faça isso nessa manhã. Deixa Ele usar a sua vida como um vaso útil para o reino dele, para que o Evangelho saia e se expande através da sua vida, seja onde você estiver. Seja uma bênção. Deus nos abençoe. Muito obrigado, irmão, pela oportunidade essa manhã, tá? Para podermos compartilhar esse momento e seguirmos em frente. Tá? Sabemos que a nossa casa ainda iremos chegar, não chegamos lá ainda. Isso nos estimula a seguirmos em frente. Passe o que passe, Senhor, te seguirei. Amém? Amém.